Canal Brasil, aqui cê vai gritar. Com o MC Melo, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. Tuf na cachola. Tuf na cachola. Tuf na cachola. Tuf na cachola. Salve galera, vamos aí para a 16ª rodada aí. Nós fomos muito bem na última rodada, fiquei muito feliz, subi bastante posições nas ligas. E vamos para essa aqui, né? Uma rodada com poucos jogos, né? São 7 jogos, com poucos SGs assim muito prováveis que a gente possa cravar. Jogos meio complicados de analisar, bem difíceis mesmo, tá? Mas dá para fazer uns bons times aí. Então, vamos aqui para a nossa apresentação, né? Vamos em primeiro lugar aqui para o nosso desempenho, tá? Que foi na rodada passada, nosso canal, meu particular 1 e 2, fizeram 102, 101, os outros na média aí 99 qualquer coisa. O time meu do desafio lá dos craques do Cartola, vencemos novamente, ficamos em primeiro lugar aí com 86,96. O desafio dos convidados ficou com 78. O nosso convidado Fidel ficou com 76. E o nosso time de valorização valorizou mais um pouquinho, agora com 215 cartoletas. Agora vamos falar dos jogos, né? Isso é o que eu vejo para os jogos dessa rodada, tá? Vamos começar aí com o Fluminense. Palmeiras é lá, né, nos últimos 5 anos. Foram 3 vitórias do Fluminense, 2 empates. Palmeiras não venceu lá nos últimos 5 anos, né? Historicamente, o Fluminense leva vantagem sobre o Palmeiras. Normalmente, ambos marcam nos jogos, tá? Veja um empate, com pequena vantagem aí para o Palmeiras. Eu ia falar para o Fluminense, mas hoje eu vejo uma vantagem um pouquinho maior. Eu vi muita dificuldade ofensiva no time do Fluminense com a saída do Allianz. Então o Palmeiras vende um bom jogo aí contra o Atlético em casa. Acredito que tem uma vantagem. Mas é um jogo aí que, se a gente fugir de alguns jogadores aí, é meio complicado, né? Quem escalar do Palmeiras, quem escalar do Fluminense. Vamos agora falar um pouquinho aqui sobre eles, né? A gente vê aqui, ó, o Fluminense em casa venceu uma, empatou uma, venceu outra e ainda venceu o Palmeiras fora de casa. Mas o Fluminense vem de 3 derrotas consecutivas e também cedeu 3 SGs consecutivos. Palmeiras veio um pouquinho mais regular, só perdeu para o Chelsea, fez um bom jogo aí contra o Atlético Mineiro. Né? No geral, no Brasileirão, Palmeiras também vem vindo bem, mas só segurou fora de casa 2 SGs. Perdeu o último para o Cruzeiro, por 2-1, mas mesmo assim vem bem. Aí nós temos aqui o Fluminense, que também vem bem, só que vem levando gols aí praticamente em todas as rodadas. Esse jogo ainda não foi realizado, e o jogo contra o Cruzeiro, a gente viu, foi 2-0, fez uma pressão muito grande em cima do Cruzeiro. Foram 4 bolas na trave, fora o que o Cássio defendeu. Então não podemos também menosprezar o Fluminense contra o Palmeiras dentro de casa. Então aí vamos para o outro jogo, que é Ceará e Mirassol. É um jogo assim, né, equilibrado, né? Apesar do Mirassol vem vindo muito bem, vem surpreendendo, aí venceu o jogo agora passado, né? Vem fazendo bastantes pontuações, está aí nas cabeças aí. É um time que a gente pode dizer assim que é a vantagem para mim é do Mirassol, tá? Ceará não fez bons jogos nas últimas rodadas. Em todos os confrontos que tiveram entre eles, foi uma vitória do Ceará, né? E um empate e 2 vitórias por parte do Mirassol, né?
O Ceará vem de derrotas, né? Vamos aqui para tabelinha. O Ceará vem de algumas derrotas, né? Vem de 2 derrotas consecutivas, uma agora para o Internacional fora de casa e uma para o Corinthians, né? Que foi aquele golzinho de sorte. Mas vinha vindo até que razoavelmente bem. Mas olha o Mirassol. Mirassol vem de pelo menos 6 partidas sem perder. Jogando fora de casa tem tido empates, né? Perdeu apenas para o Bragantino, empatou com o Juventude. Então eu vejo um jogo realmente com probabilidades de empate aí, com gols para ambos os lados. Se a gente olhar aqui, ó, o histórico do Mirassol, né? Ele perdeu para o Bragantino e para o Cruzeiro, que hoje é o líder do campeonato e o terceiro colocado do campeonato. No restante, né? Tirando o São Paulo, que ele venceu em casa, ele fez só empates. E o Ceará também vinha de boas vitórias dentro de casa até esses 2 últimos jogos, agora depois que voltou ao campeonato, que perdeu para o Atlético e perdeu aí para o Corinthians. Então é um jogo que eu pus no laranja, porque é um jogo perigoso, mas eu acho que tudo para empates aí, com gols de ambos os lados. Para falar a verdade, eu vejo um jogo, não é nem de 1-1, eu pus empate, eu acho que dá um jogo de 2-2, com uma pequena vantagem para o Mirassol, pela qualidade do jogo que ele vem apresentando, mesmo agora depois que voltou. Aí nós temos aqui Cruzeiro e Corinthians. Ah, vai jogar em casa, o Corinthians é forte. Ele é forte, mas com esses problemas internos que está tendo, com isso que aconteceu com o Depay, foi muito estranho, né? O Depay ter sido retirado aí no intervalo, né? Não vir para o banco de reservas, ir embora do vestiário antes do jogo terminar, né? Não esperou os seus colegas chegarem. Isso significa que o clima do Depay com o elenco não vem bem. Então não dá para confiar no Corinthians, né? Cruzeiro vem voando, 4-0 na Juventude com time misto. Então é muito raro a gente não acreditar até no SG, porque o Cássio volta pro gol, né? A defesa do Cruzeiro muito sólida. Mesmo que o Cruzeiro não tenha tantas vantagens aí contra o Corinthians historicamente, o momento dos dois é muito mais para o Cruzeiro. A gente vê aí nos últimos 10 jogos, cara, o Cruzeiro não perdeu nenhum. Empatou 2 jogos aí, né? 3 jogos, um com vitória aí. Foi uma bobeada, mas vem vencendo seus jogos e muito bem, né? E o Corinthians vem numa fase bem horrível, né? Em 7 jogos, venceu apenas um, que foi o Ceará fora de casa. Mesmo o Corinthians tendo um bom histórico dentro de casa, o Cruzeiro, nos últimos 4 jogos também, só empatou um, né? Venceu de 2-0, 4-0, 2-0, venceu o Fluminense, venceu o Fortaleza. O Sport ele goleou, só deu empatada aí com o Vitória, né? E historicamente, né, são 6 vitórias. O Cruzeiro só venceu o Corinthians nos últimos 10 anos 2 vezes em casa. Mas eu não posso me basear somente no histórico. Tenho que basear também no momento do Cruzeiro. Vamos aqui para o próximo jogo. Então eu dou uma chance aí de SG de 50% para o Cruzeiro. Aí nós temos um jogo que vai ser bem equilibrado. O Santos faz um jogo bem, um jogo mal, mas o Santos dentro de casa sempre faz bons jogos, né? E o Internacional não tem ido bem dentro de casa. Mesmo com o Alan Patrick, nós temos o Borré e o Wesley que estão deixando muito a desejar, né? Defensivamente, o Internacional está bem, com o Vitão jogando muito bem, Vitor Gabriel também jogando muito bem. Bernabé vai estar de volta, apesar de não estar entregando as mesmas pontuação de antes, mas nós temos o Aguirre jogando muito. Do outro lado do Santos, eu gosto muito daquele menino Souza, tem o Escobar também. Então, só que o Brazão, para mim, é um goleiro excelente para rodada. E Neymar dentro de casa sempre joga bem. Neymar, Guilherme Barreal dentro de casa pode ser um perigo aí para o time do Internacional. Mas eu ponho esse jogo com empate, porque o histórico deles dá muito empate, tá? É, Cadê aqui? Aqui, ó. Foram uma vitória do Santos, 3 empates e nenhuma vitória do Inter, né?
É, ambos sempre marcam nessa rodada, né? Então vamos, se a gente for aqui agora, ó, dar uma olhada, o histórico dele, Internacional, só venceu o Santos jogando em casa, sempre empata com poucos gols, 1-1, 1-1, 1-1, só um jogo foi 2-2. Você vê que tanto o Santos quanto o Internacional, né, estão bem irregulares no campeonato. O Internacional vinha melhor do que está vindo agora. Ganhou esses dois jogos em casa, um do Ceará, do Vitória, dois times para o nível do Internacional, 1-0 acho muito baixo, né? E o Santos tomou uma goleada aí do Mirassol jogando lá. Por isso que eu falo, Mirassol é um time encardido. Então, venceu o Fortaleza fora de casa, e deu aquela vitória sobre o Flamengo. Então, isso daí pode dar um pouquinho de moral aí para o Santos contra o Internacional. E a gente vê que o Internacional fora de casa ainda não venceu, né? São 5 empates e 3 derrotas. Então, eu vejo um jogo aí bem propício para o empate, né? Não vejo FG na rodada, porque o Santos costuma levar gols, mas é um jogo bem provável aí, com algumas peças mais interessantes por parte do Santos que por parte do Internacional. Aqui são os jogos adiados, né? Botafogo, Grêmio, Atlético, Bahia, Fortaleza e Vasco foram adiados. E aqui nós temos os jogos também de domingo, né? Acho que o Santos já é domingo, né? Bragantino e Flamengo. Aí vocês vão ver. Ah, empate, Flamengo é melhor. Pode, mas vai jogando dentro de casa. O Bragantino leva vantagem aí sobre o Flamengo, né? Já venceu duas vezes, empatou três. Então eu vejo uma chance de empate. Se tiver uma chance aí de SG, eu vejo maior para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo tem um sistema defensivo bem mais sólido do que o do Bragantino. Tanto que o Bragantino perdeu um jogo passado, quando eu achei até que ele poderia vencer, né? Vamos aqui para o histórico dele também, né? Deixa eu chegar aqui, cadê Bragantino e Flamengo? Para a gente poder ver o histórico de Flamengo e Bragantino. A gente vê que o Flamengo vence o Bragantino, mas mais quando joga em casa. Quando o Bragantino joga em casa, o último foi empate, vitória do Bragantino, empate. Então é bem mais chance de um empate. A gente vê que o Bragantino são 3 derrotas em 10 jogos e o Flamengo 2 derrotas em 3 jogos. Vinha vindo numa série boa, depois daquele conflito lá de Felipe Luiz com Pedro, caiu muito. A saída do Gerson, para mim, prejudicou muito o Arrascaeta, tá? O Arrascaeta, desde que o Gerson saiu, não consegue fazer pontuações. A gente via Arrascaeta, mas quem era o motorzinho era o Gerson, que fazia o quê? Chamava, lutava, ia para cima dos zagueiros, abrir o espaço para o Arrascaeta poder ter as bolas aí e fazer gols. Com a saída dele, isso daí não está acontecendo e a pontuação do Arrascaeta vem vindo muito fraca. A gente vê que o Flamengo tem apenas 2 derrotas fora de casa, né? São mais vitórias e empate. E o Bragantino está na mesma situação, jogando em casa, perdeu 2, empatou agora com o São Paulo, fez um jogo bem equilibrado, mas ofensivamente levou gols. Então eu acho que é um jogo para gols, com uma possibilidade de SG por parte do Flamengo, tá? Porque o sistema defensivo do Flamengo está bem. Então, com isso, eu vejo que o Flamengo pode até vencer esse jogo por 1-0, mas eu acho que o Flamengo é um pouquinho mais favorito do que o Bragantino. Aí nós temos aqui Vitória e Sport. Um clássico nordestino, tudo bem, é um clássico, mas o Sport não vem bem, né? Perde todos os jogos, ainda não conseguiu vencer, não consegue marcar, mas normalmente imita goleiros, tá? Então o Arcanjo pode ser interessante. Aqui nós temos o Kaiser, que tá bem. Não sei se o Romarinho, que era do Corinthians, já vai para esse jogo. Se for, fica melhor ainda para o Vitória. Mateuzinho pode ser uma boa. Agora, defensivamente, né? Eu acho que a gente só pode confiar no Arcanjo, talvez no Raul Cáceres, né? Do esporte não dá para a gente falar de ninguém, porque não tem lógica. E o Vitória jogando na sua casa, ele é mais forte, ele provou isso agora no último jogo, né?
vencendo o Bragantino por 1-0. Então eu acredito que a chance de SG do Vitória é de 50%. Em time de tiro curto, fechar a defesa do Vitória pode ser uma aposta bem interessante aí, tá? Então, para times de tiro curto. Aí você vê que o Vitória nunca perdeu nos últimos 3 anos, aí nunca perdeu para o Sport, sempre venceu e ainda segura sempre o SG, ó, consegue segurar bem o SG. E ó, todos os jogos aí que o Sport tem jogado fora de casa, na maioria, tá entregando SGs para os seus adversários. Até dentro de casa ele já entregou, mas fora de casa, tirando o jogo contra o Corinthians, o resto ele andou entregando SG. Vamos ver como o Vitória vai se comportar. Parece que melhorou nos últimos 2 jogos, empatou aí 0-0 com o Botafogo e venceu o Bragantino. Então eu vejo uma vantagem boa e a gente vê que o Vitória dentro de casa só tem 2 derrotas e tem segurado alguns SGs. E aqui o Sport não consegue vencer ninguém jogando fora de sua casa. Opa, eu falei tanto, esqueci de passar para vocês. Então vamos aqui, olha, situação do Sport, situação do Vitória, como o Vitória vem nos últimos jogos, tá? E aqui é a situação do Vitória jogando dentro de casa, a situação do Sport jogando fora de casa. Desculpa aí a mancada que eu dei, que eu não vi. Aí temos São Paulo e Juventude. Vejo São Paulo com grandes possibilidades de vitória. Agora, andou voando aí para mim, tá? Que existe uma possibilidade de chuva em Caxias. Se Caxias estiver chovendo, né, ou ter tido chuva dias antes, aquelas chuvas mais pesadas, o que eu acho muito difícil nessa época, não é para isso, mas se tiver campo pesado, já não é tão bom para o São Paulo. Por isso eu pus 2-1. Mas se o campo tiver sequinho, tiver na boa, a chance do São Paulo também segurar um SG contra o Juventude é de 25%. Porque também o novo técnico arrumou um pouquinho a defesa está um pouco mais sólida e o Rafael está fazendo ótimas defesas. Eu vejo um jogo para a vitória do São Paulo também, tá? Com essa pequena chance de SG. Agora sim, eu vou tirar aqui para não esquecer de novo e mostrar para vocês. A gente vê aqui, ó, que os históricos do São Paulo, dentro e fora de casa com Juventude, são bons, né? São Paulo dentro de casa vence, fora de casa costuma empatar com Juventude, né? Já empatou algumas vezes com Juventude fora de casa e sempre sem gols, tá? Há muito tempo atrás, em 22 e 21, foi com gols. Mas quando vence, segura o SG e já teve maior chances aí. Então até pode ter um empate, mas vejo o momento de São Paulo um pouquinho melhor. Juventude vem de grandes derrotas, né? Só conseguiu vencer o Sport, quer dizer, nem o Sport nem pro Juventude conseguiu marcar gol, segurou o SG, imagina que o Vitória também vai segurar. Então você vê que o Juventude vem entregando muitos SGs aí, ó, né? Então a chance de São Paulo é grande aí de pegar. Mesmo São Paulo não tendo vitórias fora de casa, não tendo fazendo bons jogos fora de casa, pode ser que nesse ele consiga se redimir e vencer. Se não, é empate aí com gols ou sem gols, né? O Juventude em casa tem apenas 2 derrotas, 2 empates, 3 vitórias. Então isso é o que eu vejo aí dos jogos para essa rodada. Agora eu vou passar para vocês o nosso time, né? Que eu montei aqui provisoriamente esse do canal, tá? Que eu vou até aumentar aqui para a gente, né? Para vocês ficarem ver melhor. Eu coloquei Caio Jorge capitão, Luciano e Kaiser, Matheus Pereira, Neymar e Arrascaeta, mas não estou muito confiante no Arrascaeta, estou indo porque ele está nos escalados. Eu acho que eu iria até com Alan Patrick aqui, a minha aposta ficaria somente Neymar, porque Alan Patrick tem entregue pontuações aí dentro e fora de casa, e o Arrascaeta nas 3 últimas rodadas não entregou. E se eu pôr o Alan Patrick aqui, eu ainda consigo manter o Rafael Veiga aí como meu reserva.
Na defesa, fiquei com o William de um lado e o Reinaldo do outro. Não dá para deixar o Reinaldo fora dessa rodada aí contra o Sport. Tem feito grandes jogos. Você não dá assistência, faz gol. É uma boa. E aqui eu tô com o Léo Ortiz e Arboleda. Podendo, tá? Eu pus o Arcanjo aí como reserva. Mas aqui daria até para colocar um Cássio contra o Corinthians. Pode ser uma boa, né? Lei do ex. Mas eu quis colocar um time, um de cada time. Por isso eu pus o Léo Ortiz, que tem possibilidade pequena, mas existe possibilidade de SG. O Arboleda ou o Ferrarese aqui, também possibilidade de SG. Reinaldo pela pontuação média e o William também pela chance de SG. O meu reserva de luxo ficou sendo o André Silva, no meio Rafael, zaga Ferrarese, Raul Cáceres é o único que eu indicaria aí de uma defesa aí por parte do Vitória, e o Lucas Arcanjo fazendo um hack aqui com o Everton, tá? Esse time custou aí 155 cartoletas, tá com bom potencial e confiança aí para fazer pontuação, e no geral, né, tirando aqui que eu coloquei o verde, ia ficar verdinho aqui, no geral ele tá bem avaliado. Então é isso aí, galera. Uma boa sorte para vocês. Amanhã, live às 19h30, como sempre. E quarta-feira, nossa live com convidados aí, a 1h da tarde. Tá bom? Boa sorte e até a próxima, se Deus quiser. O fim da carroça ao Brasil.